Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós falaremos, ou melhor, estudaremos a lição 13, que diz como título, Amando Nossos Inimigos. Antes de nós darmos início, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Grande Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão. Obrigado porque o Senhor tenha nos abençoado dia após dia, tem nos guardado e livrado de todo o mal. Muito obrigado porque o Senhor é Deus, é poderoso e pode fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. Agora, neste momento, eu quero pedir a Tua bênção para que esse estudo da Escola Bíblica Dominical que venha nos dar sabedoria, discernimento, orientação, Senhor, porque é o estudo da Tua Palavra e nós queremos ser edificados por ela. Por isso, venha nos dar compreensão, que o Seu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua Palavra e assim, Senhor, nós crescemos na graça e no conhecimento dela. Seja conosco, abençoe, é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início ao nosso estudo. E o nosso texto básico está lá em Mateus 5, 43, 48. Então vamos ler o texto básico, que tem como título Amor aos Inimigos. No versículo 43, ouvindo que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre mal e bons, e envia chuva sobre justo e injusto. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Se fazes cobradores de impostos também o mesmo? E se saltares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faço os sentis também assim? Sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Essas são as palavras de Jesus, lá em Mateus 5, versículo 43 a 48. E nós temos o texto devocional, que é 1 Coríntios 1, 13. Vamos lá, para 1 Coríntios 1, 13. 1 Coríntios 1, 13. Aliás, 1 Coríntios 13, de 1 a 13. É 1 Coríntios 13. É um versículo é um capítulo até muito reconhecido, que é sobre o amor. Então vamos ler do 1 até o 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que se tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal, transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não te busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, e havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Agora vemos o espelho de maneira obscura. Não veremos face a face. Agora conheço em parte, não conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deste é o amor. Então, é muito, muito lindo esse capítulo. É o 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13. Nós temos o versículo-chave, que é o Lucas 6,35, que diz: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo. Repetindo: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e serei filho dos Altíssimos. É difícil, né? Principalmente quando a gente empresta um dinheiro e a gente está emprestando e fala assim, não, se ele não me pagar ou se ela não me pagar, não tem problema nenhum. É até muito difícil, né? Porque quando a gente até tem dinheiro sobrando, fica mais fácil, mas quando a gente não tem o dinheiro contadinho e a gente vai emprestar aquela pessoa que precisa, né? É melhor até às vezes, muitas vezes, dar para a pessoa do que praticamente emprestar, porque quando a gente não deve nem pensar em receber. É o que diz aqui a palavra. E qual é o alvo da lição? O alvo da lição é estudar esta lição. A gente teria condições de identificar como o cristão deve reagir às ofensas e agressões dos malfeitores. Tá? Então, o aluno será capaz de aprender que não é impossível amar o inimigo, né? Também amar de forma bíblica os inimigos, né? No caso, de forma bíblica. E outra questão, a questão é fazer o bem sem esperar retribuição. Essa é a verdade que o aluno será capaz depois de nós estudarmos essa lição. Aqui na revista, na introdução, diz: amando os inimigos, neste tema, encontramos as maiores e mais gloriosas verdades que possam emanar, né? Emanar da mensagem da cruz. Trata do mais exaltado ensinamento, né? E que alguém pode encontrar no Novo Testamento. E é nesse detalhe que a gente, mais do que em nenhum outro, é que se evidencia e somos discípulos de Jesus. Entendeu? E a lição é que, quando você e nós confrontamos com pessoas que nos assediam, né? O que acontece? E nos odeia, devemos comportar como Jesus se comportaria e ser semelhante a ele. Trate outras pessoas como ele mesmo trata, né? Como ele mesmo trata. E amar os inimigos é uma qualidade sem igual e que nos distingue de todos aqueles que não é crente. Em Mateus 5,47, Jesus diz, entre aspas, se é saudade somente os vossos irmãos, que fazei demais. Não faço os gentios também os mesmos? Quer dizer, os gentios, eles não fazem o mesmo? Quer dizer, o crente é aquela pessoa que vai além, né? Que vai além e faz muito mais que um homem natural é capaz de fazer. É como diz Martins Lloyd Jones, entre aspas, o crente é o que, separado de todos os demais, não somente dos piores dentre eles, mas os melhores e mais excelentes. Fecha aspas. Tá? E diz aqui, aquele que demonstra amor até pelos inimigos, fazendo bem aos que odeiam e orando por aqueles que abusam e perseguem. Do crente se espera nada menos que a semelhança de Jesus. Quer dizer, então a gente tem que ser semelhante a questão, as coisas de Jesus. Então, isso é
é o papel de nós que somos crentes, somos evangélicos, né? E que nós podemos ser igual a Jesus. O descrente, na melhor hipótese, tá? Ele consegue se conter passivamente, a fim de não devolver o insulto e retaliar. Ele ignora que está sucedendo ou afasta das pessoas que tratam mal. O homem natural não é capaz de amar o seu inimigo. O crente, porém, vai além. Ele não apenas resiste passivamente, mas positivamente o seu inimigo e abençoa aqueles que o amaldiçoam. Jesus disse que nisso se conhece quem são os seus discípulos, conforme João 13:35. O ensinamento de amar os inimigos não é algo simples de se entender. Essa questão tem causado confusão na mente de muitos crentes. O próprio apóstolo Pedro Perspexo perguntou, entre aspas, até quantas vezes devo perdoar? Porém, quando nós aproximamos da cruz, entendemos sua mensagem, nosso coração é iluminado, fechamos com uma revelação de Deus na cruz, nos ajuda a lidar com o mal e as agressões sofridas. Agora temos aí no item 1, em Algarismo Romano, que fala da reconciliação e a disciplina. Uma das lições centrais apresentada pela cruz é que o perdão concedido por Deus jamais é um perdão barato, mas sempre custoso. Todo o trabalho de reconciliação entre Deus e o homem exibe tanto amor quanto justiça. Ali, misericórdia e severidade estão de mão dadas. Na cruz, Deus está, ao mesmo tempo, salvando e punindo. O Evangelho ensina que a graça teve um alto custo. Quando Deus perdoa os pecados, ele não fica impune, porém paga por Cristo na cruz. Consideremos que de forma esse princípio funcionará nas diversas áreas da vida. Vamos lá, número 1. Na vida social. Embora não tenhamos o direito de negar o perdão, nem fazer a vingança, não nos é permitido desvalorizá-lo, oferecendo prematuramente onde não houver arrependimento genuíno. O ensino bíblico é este, entre aspas, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, fecha aspas. Só então ele vai se arrepender e perdoar-lhe, conforme Lucas 17, versículo 3. Mas note que o perdão sempre requer alguma forma de pagamento de sofrimento. Primeiro, se a culpa for nossa, haverá a humilhação do pedido de perdão. Tá? Já a segunda, se formos vítima de ofensa, talvez tenhamos que suportar o embaraço de reprova, ou repreender a outra pessoa, e até perder a amizade. Agora, número 2. Na vida familiar, os pais hão de querer que a sua atitude para com os filhos seja marcada pela cruz. Deve amá-los, mas este não é o amor mole e sem princípio. É estragar as crianças, mas o amor santo que procura seu bem está maior, não importando o custo. Então vamos lá, letra A. A cruz dá aos pais o direito de aplicar disciplina. Sim, Hebreus 12, versículos 5 a 8. Letra B. A cruz modela o papel dos pais, a paternidade divina. Ao mesmo tempo que o pai se enraivece contra o mal, ele disciplina com amor. Número 3. Na vida da igreja. Isso é mais importante. Entre aspas, a vida hoje tem a tendência de oscilar entre severidade extrema que excomunga os membros por ofensas tribais e frouxidão externa que jamais admoeste os ofensores. Em Mateus 18, 15 e 17, Jesus determinou um procedimento que se desenvolve através de fases. Vamos lá, vamos ver essas fases, qual é? Primeira fase, letra A, confrontação pessoal.
entre aspas, entre ti e ele só. Versículo 15, lá do Mateus 18. Entre aspas, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Tudo bem, lá está isso lá no versículo 15. Letra B, segunda, né? Fase. Confrontação com testemunha, a fim de estabelecer a repreensão. Já está no versículo 16 do capítulo 18 de Mateus. Letra C e última. Confrontação com a igreja para que as pessoas possam ter uma terceira oportunidade e de se arrepender. Caso se recuse a ouvir, deve ser excomungada. Versículo 17 de Mateus 18. Note que, com acordo com Gálatas 6, 1 e 2, e 1 Timóteo 1, 20, e 1 Coríntios 5, 5, a disciplina tem um propósito positivo. Então, vamos partir para o item 2 de Algarismo Romano, falando sobre o título Atitude Cristã para com o Mal. Abençoar os que perseguem e fazer o bem aos nossos inimigos são os mandamentos bíblicos. Mas como devemos reagir às ofensas de nossos inimigos? De especial instrução são as 4 considerações que Paulo faz a respeito do mal, em Romanos 12, versículo 9 a 21. Vamos lá, vamos ver essa atitude. Primeiro, odiar o mal. Está em Romanos 12, versículo 9. O cristão jamais finge que o mal é sem importância, nem o justifica. Ele o chama de pecado e odeia o mal. Deus odeia o mal porque ele é santo e nós também devemos odiá-lo, porém, ao odiar o mal, Deus não nos odeia com ele. Tá? Agora, número 2. Não devemos tornar a ninguém mal por mal. Está em Romanos 12, versículos 17 a 19. O povo de Deus está totalmente proibido de fazer vingança. Na cruz, Jesus se simplificou com perfeição o seu próprio ensino. 1 Pedro 2, 23. É retribuirmos o mal, tornando pior o mundo que vivemos. Quer dizer, se nós formos pagar o mal com mal, então muitas vezes nós fazemos um mal, mas inconscientemente, né? Então, o que acontece? Isso aí a gente não deve pagar o mal com o mal. Por exemplo, eu estou numa condição, né? E aí acontece uma pessoa, sem querer, pisa no meu pé. Ela fez um mal para mim, porque ela pisou no meu pé e doeu. Mas se eu chego e ainda peço desculpa, ou então eu fico quieto, não falo nada, não reclamo, eu não estou pagando mal com mal. Mas se eu for, o cara pisou no meu pé, eu vou atrás dele, piso no pé dele, eu estou pagando mal por mal. Então, é isso que a palavra de Deus ensina que nós não devemos fazer. É fazer o mal por mal. E tem outros milhares de exemplos. Mas eu tenho esse exemplo porque é até um exemplo mais comum. Que eu, outro dia, saindo do metrô, sem querer com meu tênis, que também não é sapato, mas é tênis, eu pisei no pé de um senhor. Mas ele estava de sandália de dedo. E eu pedi desculpa. Ele não falou nada, entendeu? E foi embora. Mas ele podia pagar o mal por mal, se fosse o caso, e pisar também no meu pé. Porque eu pisei no pé dele, mas foi sem querer. Mas não foi por querer. Mas o que acontece? E mesmo que fosse por querer, a pessoa, se pisasse no meu pé, eu como crente, eu não sei se esse senhor era crente ou não, eu como crente eu não posso pisar. Vamos ver que alguém venha de propósito e pisa no meu pé com maldade. Eu não posso pagar o mal com o mal. Eu ainda tenho que ficar quieto ou pedir desculpa. E reconhecer que aquilo ali, mesmo que ele fale, eu vou pisar no seu pé, porque, entendeu? Mas eu não posso pagar o mal com o mal. Eu tenho que ainda abençoá-lo. Essa é que é a verdade.
Então, como lá em devemos vencer o mal, número 3, em Romanos 12, versículo 21, diz: como fazer isto? A receita de Jesus é esta: fazei o bem os que vos odeiam, bendizei aos que o maldizem, orai pelos que vos caluniam. Mateus 5, versículo 44. Agora Paulo, entre aspas, abençoai os que vos perseguem. Em Romanos 12, versículo 14, diz, entre aspas, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, fecha aspas. Está em Romanos 12, versículo 20. Agora vamos lá, número 4. O mal deve ser punido. Em Romanos 2, versículo 9. Se estamos proibidos de vingar o mal, quem poderá fazê-lo? A maneira de resolver o problema é a seguinte: individualmente estamos proibidos de fazer vingança. Porém, podemos acionar a justiça. É preciso distinguir vingança individual, esta de Deus proíbe, e a vingança judicial, esta Deus aprova. A vingança judicial é aquela feita pelas mãos de Deus. Conforme Naum 1, capítulo 1, versículo 2. E um dos magistrados instituído pelo Estado. O que acontece nós como crentes? Se nós temos alguém que nos prejudicou, um exemplo, eu estou com meu carro dirigindo e alguém vem na contramão e bate no meu carro, primeiro, ele estava errado, estava na contramão. Segundo, ele bateu no meu carro. O que vai acontecer? Eu vou chegar para ele e vou dizer assim: ó, eu sou cristão, então você amassou meu carro, você destruiu a frente do meu carro e eu vou te perdoar e eu não vou te cobrar nada e você eu ainda vou sair feliz. Não, não é assim. Você pode não se vingar, que a vingança pertence a Deus. Eu não posso bater no carro dele e amassar a mesma proporção que ele amassou o meu. Eu não posso batê-lo, agredi-lo fisicamente, e nem psicologicamente, e nem verbalmente. Mas se ele não quiser pagar o estrago, uma vez que provado que ele está errado, porque ele veio na contramão, o que ele tem que fazer? Ele não quiser pagar, eu tenho que acionar a justiça. Entendeu? Porque Deus fará a justiça. Agora, o que acontece? Às vezes a gente tem que acionar a justiça até para a questão de nós restituir o Estado, ele tá aquilo que é direito. Se eu tive o carro amassado, ele tem que pagar o conserto. A culpa não foi minha, a culpa foi dele, que veio na contramão. Então, o que acontece? A gente aciona o Estado e aí o Estado vai punir ele, fazer ele pagar o prejuízo, que é o correto, que é a justiça. Agora, eu não posso fazer a vingança com as minhas próprias mãos, mas aí eu estou com essa questão de eu entrar na justiça, ele sendo penalizado pela justiça, ainda que seja pelos homens, mas aí é uma questão do magistrado, é o juiz que vai julgar. De fato, se ele está errado, ele vai ter que pagar o prejuízo. Entendeu? Então, e vai evitar dele fazer uma nova ocorrência, uma vez que ele já foi certificado e ele teve que pagar os prejuízos. Então, mexeu no bolso, mexeu com a autoestima dele. Então, isso é a questão. Porque o crente não pode entrar na justiça, porque o crente ele não pode, ele tem que fazer só o bem. Sim, mas a gente também tem que fazer justiça, a gente tem que ser justo. Então, a gente tem que buscar as autoridades para aquilo que nós podemos ser concluído, uma coisa que possa fazer justiça. Não é porque ele fez e eu vou ficar calado, eu vou ficar quieto. Não, eu não posso falar: olha, se você não me pagar,
eu vou ter que acionar a justiça e você vai ter que pagar na justiça. É o mais correto, até para que ele não faça com o outro novamente. Ele vai pensar 2 vezes quando ele tiver que entrar numa contramão. Tá? Então vamos lá. Agora no item 3, as autoridades do Estado. Como cristão, deve ser o Estado a sua autoridade e sua autoridade. Paulo responde em Romanos 13 que o Estado é ministro de Deus e seu propósito é punir o mal e promover o bem. Tá? Porque aí o Estado vai fazer um mal para ele, que na verdade não é o mal. Por quê? Porque ele agiu com maldade. Ele entrou na contramão e ele amassou o meu carro, ou destruiu o meu carro, que seja. Então, o Estado, ele vai promover o bem. O bem que para mim vai ser ressarcido, eu vou ser ressarcido aquilo que eu tive prejuízo. Tá? E, na verdade, o Estado, punindo, ele está fazendo bem. Porque quando o Estado não pune, o que acontece muito no nosso país, que impera a impunidade, acaba cada vez mais o crime aumentando no nosso país. Cada vez mais a questão da violência, ela aumenta. Por quê? Porque não tem a punidade. O Estado não pune como deveria punir. Entendeu? Então, a questão é essa. Ora, aí diz, para cumprir esses propósitos, o Estado deve usar a força, tanto contra o agressor que ameaça de fora, a guerra, quanto contra o agressor de dentro, o criminoso. Porém, Romanos 13 não pode ser usado como desculpa para exercer governo arbitrário ou exagerar na força. É preciso distinguir entre violência, o uso do poder sem controle e sem princípio, e força, seu uso controlado para punir um malfeitor. Portanto, controle rigoroso deve ser exercido pelo Estado na aplicação da força. Foi o que eu acabei de falar. O Estado não pode ser omisso. Ele tem que agir com imparcialidade, ele tem que agir com justiça. Ele tem que punir ao malfeitor, aquele que fez o mal. Entendeu? Mas não cabe o que sofreu o dano, ele agredir ou fazer a mesma coisa. Já foi aquela época de dente por dente, olho por olho. Né? Nós não estamos vivendo mais nessa era. Nós estamos vivendo numa era que a gente tem que ter a justiça de Deus. Bom, vamos lá. As autoridades do Estado, item 3, em Romano, vem número 1. Restrição. A força deve ser exercida como último recurso e ser esgotada em todas as opções. Quer dizer, essa força do Estado, esse entrar na justiça, uma ação judicial, ela seria o último recurso. Porque tem que se conversar. Olha, você pode pagar o prejuízo que você causou a mim, tá? Eu falo para o dano, aquele que cometeu o dano. Aí ele diz, não, eu não tenho condições. Bom, mas você não pode parcelar? Bom, vamos fazer um acordo. Você, quando puder, você pode pagar. Entendeu? Tentar entrar em acordo. Se no último ele não quiser, ele já for taxativo, dizendo que não vai pagar, aí você pode acionar a justiça, com certeza. Vamos lá, número 2. Discriminação e controle. A Bíblia expressa horror para com derramamento de sangue inocente. Isso torna ilegal o uso de arma atômica, biológica e química, em tudo uso indiscriminado de armas convencionais, por exemplo, bombardeio de civis. Esses são os usos profundamente ofensivos à consciência cristã. A ação da força requer, pois, alto grau de discernimento, de modo que somente o mal seja punido e não os inocentes. É que muitas vezes acontece que acabam os inocentes sendo punidos, e não aqueles que são malfeitores. Vamos lá, número 3 agora. A proporção. O sofrimento causado deve ser menor do que está sendo suportado. Quer dizer, repetindo, o sofrimento causado deve ser menor do que está sendo suportado. Número 4, confiança. O Estado deve oferecer uma expectativa razoável de êxito da punição dos culpados. O uso do Estado
Faz-ta força em casos de guerra. Deve ser, com igual cuidado, aplicada aos criminosos. Deve ser usada a força suficiente para mantê-los sob a custódia e levá-los à justiça e, após sentenciados, obrigá-los a sofrer o castigo. Né? Isso aí a gente vê na questão de guerra. Na questão de guerra, o próprio soldado, ele pode aplicar muitas vezes a pena de morte, que a nossa pena de morte não é aceita no Brasil, a nossa Constituição não aceita, mas em casos de guerra, para não morrer e para defender a pátria, ele pode atirar e até matar o inimigo, que só nesse caso que a lei permite, mas caso contrário não é isso na prática, vamos dizer assim. Vamos lá, número 4 é o caixão humano, vencendo o mal com o bem. Sim. Como pode o mal ser ao mesmo tempo vencido e punido? Conforme Romanos 12, 21 e Romanos 13, versículo 4. Novamente, a cruz é a resposta. Cristo na cruz não venceu o mal, recusando-se a puni-lo, mas aceitando ele mesmo o castigo. Na cruz, o mal humano foi punido e vencido. Daí derivam-se dois princípios para a prática da justiça cristã. Qual os princípios? O retributivo. O malfeitor deve ser punido. O cristão reconhece a realidade do mal, do erro e da justiça e procura puni-lo com equidade. Já no número 2, o reformativo. Deve-se tentar a reabilitar o malfeitor. O cristão condena a culpa, mas não o malfeitor. Ele reage ao pecado de modo de remodelar o futuro à luz do erro, da maneira mais criativa possível. Bom, esse caso aí deve-se tentar reabilitar o malfeitor. Sim, é que infelizmente nossas penitenciárias muitas vezes não recuperam, a maioria não recupera. Sim, aqueles que ouvem a palavra e aceitam Jesus como Salvador e Senhor, eles de repente, eles são, mesmo sendo um malfeitor, eles são perdoados e eles têm uma vida nova. Morreu o velho homem, nasceu de novo. Isso é a verdade. Agora, quando eles não aceitam a Jesus, quando eles não confessam seus pecados, muitas vezes eles entram na cadeia de uma maneira e saem pior. Isso que é muito triste, né? Então a gente chega na conclusão que diz que nesses tempos de guerra, rumores de guerra e tanta violência urbana, o qual nós vivemos, que a cruz seja a nossa resposta aos malfeitores de hoje. E repetindo, nesses tempos de guerra, rumores de guerra e tanta violência urbana, e que a cruz seja a nossa resposta aos malfeitores de hoje. Então assim nós terminamos mais essa lição, e a próxima lição é a lição 14, que será no próximo domingo, que fala sobre o sofrimento e a glória. Que inclusive eu vou marcar aqui, seria no caso, dia 26/7. Correto? Então agora a gente vai orar para terminar essa lição. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por essa lição, obrigado pela Tua palavra. Ensina, Senhor, a fazer o bem, a não pagarmos o mal com o mal, mas que, Senhor, nós possamos ter misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia de nós, e mediante a graça, Senhor, perdoar os nossos devedores, entendeu? E fazer tudo para que seja reconciliado, nunca pensando em vingança, Senhor, nem retribuir o mal com o mal, mas que possamos fazer o bem naqueles que nos odeiam, aqueles que nos perturbam, aqueles que nos caluniam. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, livra-te de todo mal, abençoe nossos lares, nossos familiares, nossos parentes,
ter um domingo de paz, tranquilidade, segurança, assim como uma semana abençoada, que o Senhor possa livrar-nos de todo o mal e nos abençoar. Isso é o que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe e até a próxima lição. Estamos juntos aí para a próxima lição, seria a lição 14. E que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Amém.